Eu me lembro que naquela época os professores falavam assim: isso é arte, isso não é arte. E era assim, era categórico, isso não é nada. E era um choque, né? Mas, de todo modo, sem fazer julgamentos, eu acho que isso na cabeça da gente dava assim uma referência para a gente concordar ou para a gente discordar, mas bem ou mal era uma referência, né? E hoje eu sinto a galera mais nova assim um pouco mais perdida, já que pode tudo. Então, como é que eu fico, né? Como é que eu penso? E é uma tarefa difícil para o professor hoje, sabe? Eu sou uma artista e professora, dou aula no ensino superior já há 28 anos, na FAAP. Eu me formei em 86 e comecei minha trajetória nesse período. Sou filha de imigrantes gregos e minha mãe é baiana, mas eu falo que eu sou baiana só para me gabar, como dizia Nizanguanais. Eu moro em São Paulo desde pequenininha, sou mãe, acho que é isso. A primeira influência foi um cara chamado Joseph Beuys, que eu conheci muito por acaso, aos 16 anos, e eu comecei a ler o livro e achei aquilo incrível, né? Ainda estava, enfim, no ensino médio e tudo. E depois Beuys acabou sendo influência para mim, não tanto, eu diria, esteticamente, o Beuys, mas em termos de atitude, talvez, do que representou o trabalho dele para a sociedade alemã, para a sociedade como um todo, e a relação que ele tinha também com a pedagogia, né, com o ensino e com a política. Então, isso foi a minha grande influência. Depois vieram muitos outros e outras, né, claro. Em determinado momento da vida, eu pensei em ser jornalista. Mas aí, meu pai, em 77, até fugindo aqui da ditadura, a família toda se mudou para a Grécia. E apesar de eu não conhecer muito a filosofia, o que era tudo aquilo, eu fiquei muito impactada com tudo que eu vi lá, né? E eu acho que, como eu já desenhava muito, e aí era desde criança, eu acho que essa viagem, assim, ela teve um impacto muito grande, sabe? E eu acho que foi ali que eu fiquei encantada com tudo isso. E comecei pelo desenho sempre, sempre foi pelo desenho. E depois, aos pouquinhos, fui para o tridimensional. Eu falo que não é o tridimensional, mas eu acho que eu fui para a fisicidade, para a concretude do mundo. Mas eu lembro também que uma coisa que eu achava estranho, assim, foi a volta à pintura, sabe? Na minha cabeça foi como eu tinha um curto-circuito, assim, porque tinha uma coisa conceitual, um rigor conceitual muito forte que a gente aprendia ali na faculdade. Hoje eu penso que talvez era tão rigoroso, assim, que acho que quando teve a volta à pintura foi uma coisa assim de um prazer muito grande, de uma grande festa, como se a gente se desse, se permitisse ter prazer com o trabalho de arte, né? Então, isso é muito forte na minha cabeça, né? E então eu acho que os 80 ele teve um pouco esse caldo assim, individualmente, para mim foi muito forte por causa da minha família, esse retorno e da política brasileira e das diretas, enfim, a constituinte, né, que a gente não pode esquecer. E também na arte eu acho que essa mistura assim de uma formação que foi múltipla, então eu acho que foi muito bacana, sabe? Talvez por trabalhar muito com desenho, e eu, desenho, eu falo desenho mesmo, assim, né? Papel com grafite e tal. Teve uma hora que eu comecei a tentar quebrar com uma hierarquia do que era o desenho, porque, é claro, a gente sabe que o papel é uma escolha como tantas outras e que ele faz parte do desenho. Mas eu não sei se porque ele é comprado, o desenho era considerado aquilo que era feito sob a superfície, por mais que as escolhas de tamanho, de textura, disso fizessem parte do desenho. Mas sei lá, uma piração, eu queria fazer um desenho onde suporte e desenho fossem a mesma coisa. O que na minha cabeça era um pouco tirar essa hierarquia e colocar o papel como um protagonista do desenho. Daí eu comecei a pegar papel e fazer o desenho, e ali o trabalho lá do CCBB, ele é um resíduo desses primeiros trabalhos,
onde eu pegava um papel transparente, era papel manteiga, usei até papel canelinha, que é aquele papel de padaria, sabe? E aí eu passava um verniz, colocava o pó de grafite, misturava assim e criava, e o verniz ele ficava meio durinho e aquilo era o desenho, ou seja, eu construía o suporte junto com a mancha do desenho, o grafite já não era mais o grafite linha, mas era um grafite em pó que se misturava com o verniz, que também trazia cor, então a cor também não era algo que era colocado, mas ele era também um aglutinante que possibilitava toda a construção, então era mais ou menos isso. Só que, aos pouquinhos, eu fui substituindo todos os elementos, assim como eu fiz com papel, né, por outras coisas que fossem materiais. Então, por exemplo, a linha do desenho, eu comecei a usar o arame. Então, essa manipulação do papel, essa construção, o arame, eu fui lidando com a fragilidade do papel, com a fragilidade das coisas. Por isso que eu falo que o desenho me levou para um lugar que não é só tridimensional, mas ele é a fisicidade do mundo, né? Porque daí você vai lidar com a fragilidade, com o limite das coisas. Então, esse trabalho de CCBB, ele é o resíduo, por isso que tem umas partezinhas pequenininhas e uns papeizinhos maiores, mas todo eles são resíduos de manipulação de papel. Então eu ia fazendo os trabalhos e o papel ia rasgando, claro, né? E aí eu ia pensando, bom, ele está rasgado, ele é só um pedacinho, mas ele ainda é papel. E ele ainda tem um desenho. Quando é que isso acaba? Quer dizer, quando é que ele deixa de ser o papel? Quando é que ele deixa de ser o desenho? Nesse uso do arame, eu fui também usando o furinho na parede, então a parede passou a ser um grande plano. E depois, sei lá, hoje eu acho que é meio inevitável assim ter saído da parede também, né? Esse arame do trabalho, ele é corda de piano, que eu achei por acaso. Quando meu pai chegou no Brasil, que ele não falava português, não falava coisa nenhuma, assim, né? Não conseguia trabalhar, né? Ele afinava piano e ficava lá uns rolinhos assim, né? E eu vi que a resistência desse arame, ele é muito mais tensa. E aí eu cortei um, coloquei num alicate, fiz assim. E quando eu coloquei na parede, claro, primeiro eu fiz uns dois ou três, assim, para experimentar. E fui gostando daquilo e comecei a fazer mais. Quando eu olhei, pareciam umas formiguinhas.